Sabe qual é um dos pontos mais engraçados? A oposição ao antigo governo, ou seja, enquanto Bolsonaro era presidente e o PT era oposição, o tempo todo eles ficavam criticando, dizendo que os ministros do Bolsonaro eram incompetentes, que eles não sabiam resolver os problemas. Pois é, um dos pontos de principal crítica do governo Lula é a segurança pública. Além da economia, além da saúde, educação e tudo aquilo que o brasileiro achava que ia melhorar e que não melhorou. Mas a segurança pública tem um ponto em especial, né? Principalmente depois que o Lula entrou e colocou seus ministros, você viu começarem a acontecer fugas inexplicáveis de membros de facções criminosas, inclusive de presídios de segurança máxima. Aconteceu várias vezes e nunca tinha acontecido no Brasil. Só que agora, depois de Procurando Nemo, né, ou seja, depois dos fugitivos de Mossoró, do Comando Vermelho, estarem há mais de um mês sem serem encontrados, o governo Lula arregou, desistiu das buscas. Matéria do Conexão Política. Governo Lula diz que Força Nacional de Segurança Pública deixará buscas em Mossoró. O governo federal, por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, anunciou que não renovará o emprego da Força Nacional de Segurança Pública para auxiliar na busca dos 2 detentos fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. A autorização para a atuação da Força Nacional na busca pelos fugitivos foi concedida em 19 de fevereiro, a pedido do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e foi prorrogada por mais 10 dias em 20 de março, chegando ao fim nesta sexta-feira, dia 29. André Garcia, secretário nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, afirmou que, neste momento, o mais importante é o foco nas investigações da Polícia Federal, mas com a permanência de forças locais, com intensa atuação das polícias militar e civil. E aí, voltou à tona o caso do Lázaro. Você lembra o Lázaro, aquele assassino fugitivo que ficou quase um mês driblando a polícia e virou muitos memes nas redes sociais? Pois é, aquele era o caso de maior tempo em que um fugitivo conseguiu ir driblando a polícia, mesmo com a polícia toda no encalço do Lázaro. Pois é, era o maior, porque agora esse já se tornou o maior e o pior, já desistiram de procurar os membros do Comando Vermelho que fugiram. E, pois é, o governo anterior era considerado incompetente. O que vocês têm a dizer sobre isso? Matéria do Globo agora para vocês. Depois de muito tempo, depois de muito se silenciar, e talvez com um empurrãozinho do Macron que cobrou o Lula para que ele se manifestasse sobre o caso da Venezuela e calasse a boca sobre a Ucrânia, o Lula resolveu se manifestar sobre a Venezuela, sabe? De forma tímida, aquela conversinha assim, que não convenceu muito de que a Venezuela é antidemocrática, né? Lula critica impedimento à candidata da oposição na Venezuela. É grave. Ao lado de Macron, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta quinta-feira, em declaração à imprensa, ao lado do presidente da França, Emmanuel Macron, o veto à candidata da opositora Corina Yoris na eleição da Venezuela. O que aconteceu? Vocês me pedem para eu não colocar as falas do Lula aqui e eu atendo a esse pedido de vocês. Mas o Lula falou o seguinte: olha, quando a Venezuela foi fazer as eleições, eu falei para o Maduro, tive uma reunião com ele na Guiana, que as eleições deveriam ser justas. E aí tornaram a presidente Corina inelegível. E mais do que justo, eu também fiquei inelegível, né? O Lula. O problema é que a Corina não tem nem petrolão, nem mensalão, nem nada nesse sentido nas costas dela. Ela só critica o Maduro. Então, há um abismo de diferença para o Lula se comparar com a opositora da Venezuela. E aí ele falou, olha, lá ela se tornou inelegível porque a justiça determinou. Agora a outra, que tem o mesmo nome, né, que é a Corina Yoris, a outra não tem decisão judicial
para ela se tornar inelegível. E isso é grave, porque ela não conseguiu fazer o registro. Isso é grave. Ele só falou que isso é grave. Não fez críticas, não chamou Maduro de ditador, não falou que a Venezuela não tem democracia, pelo contrário. Falou que a democracia na Venezuela e as eleições da Venezuela deveriam acontecer da mesma forma que acontece aqui no Brasil. E aí eu sei que você pensou alguma coisa aí e quer colocar o comentário, né? Então fica à vontade. Vamos lá. Outra questão. Guerra de narrativas, e pode sair só das narrativas, pode gerar uma tensão maior, né? A questão do Milei com o Petro da Colômbia. O Javier Milei, ele fez críticas duras ao Petro da Colômbia, o Petro que é autodeclarado aí comunista também, igual o Lula, né? Sim, tem orgulho de ser comunista. O Milei chama Petro de assassino e terrorista, e colombiano responde com expulsão de diplomatas. Matéria da revista Fórum. O governo da Colômbia, liderado pelo presidente Gustavo Petro, anunciou a expulsão de diplomatas argentinos do país na noite da última quarta-feira, dia 27. A decisão é uma resposta às declarações feitas em janeiro pelo presidente da Argentina, Javier Milei, que chamou Petro de assassino e terrorista. Em nota, a chancelaria colombiana lembra que esta não foi a primeira vez que o senhor Milei ofende o presidente colombiano e aponta que a atitude do mandatário impõe tensões nas relações entre os dois países, que, ao longo da história, foi demarcada pela irmandade entre as nações. A declaração que ofendeu os colombianos foi feita em 31 de janeiro na CNN espanhola. Abre aspas, não se pode esperar muito de alguém que foi um assassino terrorista, disse Milei em ocasião anterior. O argentino chegou a chamar Petro de comunista assassino em pleno canal de televisão colombiano. Vamos entender uma coisa. O Milei, ele erra aqui ao chamar o Petro de comunista assassino só porque o Petro fazia parte do grupo de guerrilha colombiana, as Farc, só porque declaradamente muitas pessoas morreram na mão do presidente, então ele fazia parte, assim como você sabe que já teve presidente aqui no Brasil que passou por isso também, né? Ex-presidente. Então, assim, só porque ele era de guerrilha, só porque ele fazia parte ali daquele grupo que se mantinha através de assaltos a bancos, sequestros, roubos, assassinatos e narcotráfico, só porque o Petro era desse grupo, o Milei chamou ele disso, né? Então errou muito o Milei em chamar ele assim. Concorda comigo? E aí tem que lembrar que não só ele, mas a maioria dessa turma que faz parte do Foro de São Paulo fazia parte desses grupos guerrilheiros, terroristas, assassinos, e a maioria desses tiveram anistia. A mesma anistia que a turma da esquerda aí diz que não pode ser dada ao pessoal do 8 de janeiro, que não tinha armas, que não matou ninguém, que nem era um grupo terrorista, né? É um povo que fugiu aí do controle na sua manifestação. E aí, eu ainda lembro, né? Se 8 de janeiro não merece anistia, por que os outros da esquerda, que já invadiram prédios, quebraram, tem vídeo aí, é só você pesquisar, também não merecem ser condenados na mesma proporção? É porque hoje no Brasil o que vale muito mais do que a lei é a narrativa. A narrativa hoje é muito mais importante que a lei. Só que tem um detalhe, a narrativa não dura por muito tempo não. Quando a água bate no bumbum, as pessoas começam a perceber que não só de narrativa viverá o homem. Pois é, olha só o que está acontecendo. As universidades federais estão começando a entender que não era bem a democracia que eles esperavam. As universidades federais começaram a fazer manifestações e greve contra o Lula, e dizendo que eles foram o grande braço que ajudaram o Lula a derrotar o Bolsonaro. Os membros reitores das universidades declarando abertamente que são lulistas, que são da esquerda e que fizeram de tudo para derrotar o fascismo, que é o Bolsonaro. Só que eles não entendem que, historicamente, o fascismo prega o Estado grande e cheio de gente, como esses próprios professores, mamando na teta dos estados e ganhando salário de 20 e tantos mil reais, né? Essa é a diferença, tá? Essa é a diferença. É capaz que
não entendem muito bem esse conceito. Mas o grande ponto aqui é que vale a pena você ver a manifestação deles, vale a pena você ver a turma que fez o L aqui um pouquinho arrependido com essa situação. Dá uma olhada aqui. Até o governo paga tudo que não deve. O governo garantiu dinheiro para militar, para judiciário, para a igreja, para fundo eleitoral, para a base, que inclusive saiu às ruas para fazer campanha para as eleições, né? Para lutar contra o fascismo, porque nós da universidade temos nunca feito isso, sim. Aí ele fecha das portas para a gente novamente. Professores da Universidade Federal de Santa Catarina estão indignados com o descaso do governo Lula. Eles afirmam que são lulistas e fizeram campanha para o petista, mas agora foram abandonados. Sempre quando sobe, tem que suspender a aula, porque está tudo alagado. Em outros centros também, e é sobre isso que nós precisamos falar. É muito fácil dizer o Lula não dá porque não quer. Mas o mais difícil é demonstrar que a gente tem condição de lutar para conseguir não só o reajuste salarial, mas o dinheiro para a universidade para combater o fascismo. Eu sou lulista, tá? Deixa eu já, para não deixar nenhuma dúvida. Esse governo não vai continuar. É muito provável que a gente tenha um governo de extrema-direita na próxima eleição. Agora, nesse primeiro trimestre, já são 12 bilhões a mais, resultado da reforma tributária, por estarem taxando grandes fortunas. Então tem grana e tem as condições. Então bora para Brasília, bora brigar, professorado. O Lula, atual presidente, recentemente avalizou a questão das funções específicas do Estado, onde entra as forças de segurança, o pessoal da arrecadação, fazenda e diplomacia. O resto fica de fora. Os professores, saúde, etc. Fiscalização ficou de fora. O orçamento do ano passado para a Universidade Federal já era pequeno, já era baixo. O desse ano é menor que o do ano passado. É na resistência, fazendo esse governo lembrar quem somos nós e qual é o nosso papel aqui. Vamos lá, pessoal, a gente precisa entender uma coisa. Eu já argumentei para vocês muitas vezes a diferença entre esquerda e direita. A direita, ela tem uma noção do coletivo, ou seja, ela tem uma noção de que a gente precisa fazer concessões para o país como um todo melhorar. Eu vou citar um exemplo básico para vocês. Você acha normal uma pessoa brigar para que ela perca direitos? Pois é, aconteceu com os aposentados brigando pela reforma previdenciária. O governo Bolsonaro fez poucas reformas, foi muito aquém do esperado, prometeu muitas reformas e entregou poucas, mas uma das reformas que ele conseguiu foi a reforma previdenciária. Afinal, a gente sabe que o sistema previdenciário brasileiro está rumo ao colapso. A maioria das pessoas da minha idade que estão falando aqui, ou os meus filhos, não vão conseguir se aposentar e sabem disso. Então, uma das pautas foi a reforma previdenciária. Os aposentados, contra os seus próprios direitos, muitos deles brigaram para que as reformas fossem aprovadas. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que a direita, ela sabe do senso coletivo, ou seja, elas querem um Brasil melhor. Elas sabem que tem que cortar impostos, elas sabem que cortando impostos, serviços que o governo dá, como por exemplo Bolsa Família, entre outras coisas, serão cortados. Então, mas eles sabem que a economia vai crescer e o país vai melhorar. A esquerda só luta por uma causa se ela tiver benefício direto e imediato. Professores lutam pelo Lula porque o Lula vai dar aumento de salário. Se não der aumento de salário, o Lula passa a ser o mauzão da história. Ou seja, o MST só briga pelo Lula a partir do momento que o Lula está fazendo os agrados que o MST quer. Senão, eles batem de frente com o Lula e vão partir para cobrar ali o direito a invadir terra dos outros. Os sindicatos só brigam para o Lula porque o Lula prometeu que ia dar mais dinheiro para os sindicatos, taxando o Uber e outras questões. Se não fizer, há pressão. E aí o governo cai. Tá? Se o governo não faz, pautas diretas a grupos, são pequenos grupos, cada um querendo mamar nas tetas do governo na sua devida área. Então, essa é a diferença gritante entre esquerda e direita.
A esquerda busca o bem imediato, direto para eles, tá? A direita, ela tem um pensamento coletivo. Olha, se a economia como um todo melhora, o Brasil melhora, tá? Então tem que reduzir impostos, tem que gerar empregos, o Estado tem que ser menos intervencionista, tem que tirar esses carrapatos que sugam do dinheiro público. Essa é a grande diferença entre direita e esquerda, tá? Por fim, mas não menos importante, a última matéria que eu quero trazer para vocês é a matéria da Revista Oeste. A Polícia Federal faz buscas contra suspeito de criar perfil falso de Lewandowski. Olha só isso aqui. Nesta quinta-feira, a Polícia Federal cumpriu um mandato de busca e apreensão na cidade de Osasco, na região metropolitana de São Paulo, contra o suspeito de criar um perfil falso do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, nas redes sociais. Sem detalhar se o suspeito chegou a fazer postagens em nome de Lewandowski ou a trocar mensagens com seguidores, os policiais informaram apenas que, sem autorização, o homem criou a conta no Instagram com o nome e a foto do ministro. Gente, vem cá. Se a Polícia Federal for preocupar com gente que fica fazendo perfil falso, ela pode desistir, porque ela não vai trabalhar fazendo outra coisa, tá? Porque se você observar, tem trocentos perfis de Bolsonaro, trocentos perfis de Nicolas Ferreira, e isso aí é uma coisa que, cá entre nós, a gente está num momento em que tem fugitivo do Comando Vermelho, a criminalidade está estourada, o Brasil está de cabeça para baixo. E aí, os altos salários, porque o policial federal não ganha pouco não, ganha muito bem. Os policiais federais terem que preocupar em cumprir ordens, mandatos, de criar perfil falso, processa, gente, é processo convencional. Achou, faz a notificação, tira e depois deixa para pesquisar. Agora, se ela ficar fazendo busca e apreensão, investigação, tudo isso com esses pequenos detalhes, eu acho, não é que eu estou falando que não é crime, tá? Não entendam isso de jeito nenhum. É crime quem faz um perfil falso? É. Mas isso acontece o tempo todo. Eu já vi perfil falso meu publicando vídeos. Eu fui lá e denunciei na plataforma, no Facebook. E é assim que funciona. Agora, imagina se a Polícia Federal vai ter que investigar tudo isso, né? Então, assim, o que a gente vê? A Polícia Federal hoje, ela está sendo meio que utilizada como uma blindagem para esses que estão na alta cúpula do governo e assim, estão sendo utilizados meio que uma guarda pessoal ali. E isso aí é meio preocupante, né, pessoal? Vocês sabem que não é o cerne da Polícia Federal. Logo ontem, uma instituição tão importante, tão grande quanto a Polícia Federal, fez 81 anos já de existência. E sabe, não é esse tipo de notícia que a gente quer ver. Ah, a Polícia Federal foi atrás do deputado porque postou isso. Ah, por causa disso. Ah, não sei o que, golpe de Estado. Nossa, era tão mais gostoso se a gente visse notícias do tipo, ó, membros da facção criminosa presos. Ah, Comando Vermelho preso, PCC preso. Polícia Federal tá ajudando a Polícia Militar do Estado de São Paulo na Operação Verão para acabar com a criminalidade lá. Era isso que a gente queria ver, né? Mas infelizmente, nessa gestão, não é de forma alguma o que a gente vai ver, né? É isso, pessoal. Abraço, fiquem com Deus. Eu vejo vocês daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho a gente tá de volta ao meio-dia, põe água no feijão. Daqui a pouco eu volto para mais um bate-papo. Abraço.